Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. FB é natural de São Paulo, mas desde jovem começou a atuar no tráfico do Rio de Janeiro. Em 2000, com 24 anos, ele era o chefe do tráfico no Morro do Urubu em Pilares, e naquela época era conhecido como FM, Urubu Tutuco. Anos atrás o Morro do Urubu pertencia à facção ADEA, na época do Robertinho. Mas não sei afirmar em qual época o Comando Vermelho tomou o controle do tráfico na comunidade e nem como o FB chegou ao cargo de chefe. No mesmo ano, o FB perdeu o controle do tráfico no Urubu, em uma guerra que foi travada por mais de 2 anos pela comunidade, mas o bonde do FB se deu mal e o traficante saiu do morro baleado, perdendo o território para os rivais. FB fazia várias invasões no Urubu para retomar o morro, pois era questão de honra voltar a dominar a comunidade. Ainda não era o general do CV nas ruas, mas já tinha bastante moral na facção, e sempre era ajudado nas invasões. O FB e seu bonde eram conhecidos por gostar de guerrear com os rivais, e era considerado como um traficante que gostava muito de guerras, e sempre seu bonde era requisitado nas invasões aos rivais. Em 2001 o bonde do FB invadiu o conjunto Quitungo, e na mesma semana tomou um prejuízo enorme em seu bonde armado. Tentaram invadir novamente o Morro do Urubu, mas desta vez o revés foi tão grande que 13 homens do seu bonde foram mortos na invasão. Com essa perda considerável, os ataques no Urubu foram diminuindo e o FB visou outro local para expandir o território do Comando Vermelho. Em 2002 o FB organizou uma invasão ao Morro do Faz Quem Quer em Rocha Miranda. Na ocasião houve um confronto com os policiais, e foram mortos 10 homens. FB fugiu trocando tiros com os policiais, e novamente saiu baleado do confronto. Na época sua cabeça já estava procurada pela polícia, e suas invasões já saíam nas capas dos principais jornais. Com um trabalho da Subsecretaria de Inteligência da Segurança Pública, encontraram o FB escondido em uma casa no Rio Comprido. Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Bangu. Em depoimentos do FB para os policiais, as autoridades conseguiram confirmar uma ligação que o PCC tinha com o Comando Vermelho. Há quem diga que a liderança do Comando Vermelho quis dar umas férias para o FB, já que seu nome estava muito na mídia. Vai saber, né? FB não amargou muito atrás das grades, conseguiu fugir depois de 3 meses que foi capturado. Na ocasião o FB e mais 40 detentos conseguiram fugir através de um túnel de 15 metros, escavaram até um rio que fica atrás do presídio e fugiram. Desde então nunca mais a polícia conseguiu encontrar o FB. Asterisco, no ano da sua prisão ele revelou que a fuga foi paga pela sua facção. Com a troca de comandos nas comunidades da Penha, depois da prisão do traficante conhecido como Doca, o FB foi indicado para ocupar a sua posição no Complexo da Penha, sendo frente da comunidade a mando do Márcio dos Santos Nepomuceno. Mas sim o PV e Elias Maluco. Ao lado do traficante conhecido como Mica, MK, o FB montou um império no Complexo da Penha, que virou uma fortaleza intransponível, que nem mesmo a polícia conseguia entrar. Toda a Penha era monitorada pelo FB, principalmente na Rua 12, onde o traficante morava e se escondia. Tinha um exército de mais de 500 bandidos, com um arsenal de mais de 300 fuzis e seu bonde tornou-se um dos braços mais armados do Rio de Janeiro, e que fazia mais terror na cidade, entre assaltos, invasões e execuções. FB dominava um império, mas ele não era seu, apenas tomava conta para o Marcinho PV. Com isso ele começou a esticar seus domínios para outras comunidades. Tomou o Morro do Chapadão, e ajudou nas invasões ao Faz Quem Quer, Juramento, Jorge Turco, ganhando uma participação nas bocas de fumo dessas comunidades, assim como no Engenho da Rainha, morro vizinho ao Urubu. FB era muito temido na Penha e suas regras assombravam os moradores, que procuravam não vacilar para não sofrer nas mãos do Tribunal do Tráfico. Em 2008 um sobrinho do presidente da Associação de Moradores da Vila Cruzeiro atropelou uma moradora da comunidade. Caiu no conhecimento do FB esse acidente, e o mesmo ordenaram para a família do garoto pagam os remédios da acidentada, ou vou atropelar seu sobrinho da mesma forma com o carro. Eram regras desse tipo, que o FB foi ganhando respeito nas comunidades da Penha. Onde tinham os traficantes Ricardo Severo, o Faustão e Tacil Fernandes Faustinho, o Branquinho, os seus homens de confiança e gerentes do Império no Complexo da Penha. Junto com seu parceiro Luiz Cláudio Serto Correia, o Claudinho CL do Cajueiro, o FB organizava vários bondes de traficantes para invadir as comunidades rivais.
O Claudinho era chefe do tráfico no Morro do Cajueiro em Madureira, localidade bem próxima ao Complexo da Penha. Mesmo com essa distância, o Claudinho ficava mais ao lado do FB na Vila Cruzeiro, e também com seu exército de homens armados do Cajueiro. Com um bonde conhecido como Trem-Bala, o FB se destacava pelas constantes invasões aos rivais. Entre elas, as invasões que mais se destacaram foram no Morro da Mineira, Macacos e Serrinha. Na Mineira partia bondes de traficantes do Comando Vermelho de vários locais, não só da Penha. Geralmente o bonde era formado pelos traficantes do Alemão, Penha, Mangueira, Manguinhos e por aí vai. Dizem que chegava a juntar mais de 100 homens armados para invadir, e todos monitorados pelo FB. O FB não conseguiu tomar do lado o Morro da Mineira, mas aconteceu algo bem inusitado entre os rivais. Rolou uma espécie de trégua entre os traficantes FB e o Coelho, chefe da Mineira, chegando até acontecer um convite para que o Coelho fosse até a Penha conversar com o FB, mas o traficante se recusou com medo de sofrer um ataque. Eu já ouvi boatos que essa visita aconteceu de fato, mas não posso confirmar, porque boatos são boatos, né? E duvido que o Coelho saia vivo da Penha, pois a rixa é muito forte entre o ADA e o CV, pois a Mineira era CV e o Coelho tomou. Por algum tempo o traficante FB proibiu que os DJs tocassem nos bailes as músicas que envolviam xingamentos ao Coelho do São Carlos, mas foi por pouco tempo. Juntamente com seu parceiro Claudinho CL, o FB tentava tomar os pontos de drogas na comunidade da Serrinha em Madureira. Como o Cajueiro e a Serrinha são morros vizinhos, a investida era bem mais simples. Eles formavam os bondes na Penha, iam até o Cajueiro e partiam para a invasão na Serrinha. Nessa meta de Vermelha a Serrinha, o FB chegou a recrutar um dos chefes do tráfico da Serrinha para seu bonde, o traficante conhecido como Parazão. Em uma nova invasão mal sucedida pelo Comando Vermelho, o Parazão ficou escondido em uma casa no complexo da Serrinha, e para seu azar os rivais do TCP da Serrinha o encontraram, arrancaram sua cabeça e mandaram a foto via celular para a FB. O traficante ficou enfurecido e intensificou as invasões na Serrinha, mas nenhuma tentativa foi bem sucedida, pois essa guerra começou a ganhar as capas dos jornais e a polícia começou a ficar de olho no bonde do FB. Para impedir que o FB invadisse a Serrinha, a polícia fazia um cerco nas saídas do Complexo da Penha, impedindo que os bandidos saíssem de carros em direção à Serrinha. Com isso os ataques foram acabando e a invasão na Serrinha ficou só em desejo dos traficantes. A invasão mais pesada em questão de mídia foi no Morro dos Macacos em Vila Isabel. Há dias as comunidades do São João, CV, e dos Macacos, ADA, trocavam tiros, formando uma guerra sangrenta na região. Em uma das investidas do São João até o Macaco, eles conseguiram matar o segundo homem da Rocinha. Ele era conhecido como Zidane e estava curtindo uma festa de aniversário de uns dos traficantes do Macaco. Na ocasião, os traficantes do Macaco, ADA, estavam tão embriagados por causa da festança, que não conseguiram revidar o ataque. Na mesma semana os traficantes dos Macacos foram vingar a morte do Zidane, e invadiram o São João a mando do traficante Nem, chefe do tráfico na Rocinha. Depois disso a guerra foi declarada e o bonde do FB foi ao Macaco para tomar de vez a comunidade para o Comando Vermelho. Foi formado um bonde de traficantes da Penha, Alemão, Mangueira e São João e partiram para o Morro dos Macacos. Foi uma carnificina dentro do morro, e com a mídia e a polícia acompanhando do lado de fora, porque não conseguiram entrar por causa dos intensos tiroteios. O FB comandava a invasão de longe e por um aparelho celular, onde ele mandava até tacar míssil nos rivais do Macaco. Na ocasião, o chefe do tráfico no Morro dos Macacos, o Scooby, não estava na comunidade, eles se encontravam na Rocinha junto com o Nem. Quem estava segurando a guerra contra o FB e o bonde do Comando Vermelho era o traficante conhecido como Bebizão, gerente-geral do Macaco. FB foi tão audacioso nessa guerra, que depois que os traficantes expulsaram a facção ADA do Macaco, ele chamou o Nem em uma videoconferência e debochou da cara do traficante, chegando até fazer chacotas do traficante Scooby, por ele ter supostamente abandonado a guerra no seu morro. O FB chegou até oferecer R$50 mil para ver seu bonde contra o bonde do Nem, mostrando total desprezo pelo chefe do tráfico na Rocinha e pelo Scooby dos Macacos. Como disse, a guerra ficou muito tempo na mídia, e a polícia subiu e expulsou os traficantes do Comando Vermelho. Um fato triste e marcante foi a queda do helicóptero da PM nessa guerra. Os traficantes do CV ou do ADA conseguiram derrubar o helicóptero, matando 3 policiais na queda.
Até hoje a justiça não consegue culpar quem de fato derrubou. Todos os traficantes que foram identificados nessa guerra levaram a culpa pela queda, entre eles o FB, Debizão, Capoeira, Scooby e etc. Outro fato marcante na vida de crimes do FB foi o sequestro do grupo de chineses no mesmo ano na favela de Manguinhos. Esse foi para conta do FB. O ataque a policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis também foi para conta do traficante. Com esse currículo extenso de crimes, a sua cabeça começou a valer R$ 5.000 no Disque Denúncia, e era um prêmio à sua captura. FB levava uma vida de rei nas comunidades da Penha. Andava com as melhores roupas de grife, tinha carros importados, casas luxuosas e namorava mulheres belas. O tradicional baile da Chatuba era frequentado por diversos chefes do CV, e também por jogadores de futebol e algumas celebridades do mundo artístico. Em dia de bailes o FB costumava jogar dinheiro do seu camarote, uma quantia aproximada de R$ 10.000 por baile. Fora do Rio de Janeiro ele vivia uma vida boa também, tinha casas no litoral de São Paulo, onde passava alguns dias com a sua esposa e filhos. Até chegou a ser sequestrado por policiais corruptos no Complexo da Penha, que colocou ele em uma viatura e ficaram rodando pelas ruas da Penha até chegar o pagamento para liberarem. A quantia paga foi de R$ 500.000. Também faturava alto com os roubos de joalheiras e bancos, que sua gangue denominada como os 40 Ladrões, realizavam no Rio de Janeiro. Em 2010 seu império na Penha começou a desmoronar de uma vez, tudo isso após uma ordem do Marcinho VP para tocar o terror na cidade do Rio de Janeiro, em forma de repúdio, pois estaria fazendo pedidos na cadeia, mas a justiça teria negado. Em um dos atentados houve a morte de dezenas de pessoas inocentes, enfurecendo o Estado que tinha que tomar medidas extremas contra o Comando Vermelho. E decidiram ocupar o Complexo da Penha com a instalação de uma UPP. Quando a Força Nacional entrou na Penha os traficantes receberam as ordens de quebrar tudo, mas quando viram que não adiantaria de nada, eles começaram a fugir para o Complexo do Alemão pouco a pouco. FB viu que o revide não iria adiantar, pois o Estado estava decidido em tomar tudo, e entrou em contato com o chefe do Complexo do Alemão, o traficante conhecido como Pezão. Ele pediu abrigo para seu bonde no Alemão, mas o Pezão não queria chamar a operação para o Alemão e de primeiro negou, chegando até dizer: "Você arrumou o problema, você resolve." Mas a cúpula ordenou, e o Pezão teve que ajudar os comparsas de facção da Penha. E aconteceu aquela cena cinematográfica no alto da Vila Cruzeiro, onde o traficante fugiu em carros, motos e a pé. Uns morreram no caminho, mas a maioria conseguiu fugir. A Força Nacional ocupou a Penha e decidiu ocupar o Alemão também, e deu ruim para todos os traficantes dos dois complexos, e um império gigante lucrativo do Comando Vermelho desabou. Nítidos que não poderiam conter as investidas da Força Nacional, o FB fugiu para o Morro do Juramento, e os outros chefes do tráfico saíram também, assim como o Pezão e o Polegar da Mangueira. Os soldados também não queriam ficar para trocar tiros, uns fugiram também e outros se entregaram à polícia que estava no pé do morro. Até o José Júnior da ONG Afroregá intermediou algumas indições dos traficantes, como a rendição do traficante Mr. M, braço direito do Pezão no Alemão. Até os traficantes Faustão e Branquinho abandonaram o FB e se entregaram à polícia, deixando o traficante furioso, chegando até em querer matar os dois por essa atitude. Depois da ocupação do Complexo da Penha, o FB ficou transitando entre as comunidades que ele também era um dos chefes. Ora estava no Chapadão, ora estava no Juramento. Dizem que o Marcinho PV e o Elias Maluco ficaram enfurecidos com o FB e também com o Pezão, pois não queriam que os dois fugissem e deixassem o local livre para a Força Nacional. Com isso o FB foi perdendo a sua moral que tinha ganho na facção, e outros frentes foram selecionados para administrar o tráfico no Complexo da Penha, mesmo que escondido dos policiais da UPP. Entre tantos esconderijos do FB, ele chegou a ficar em local bem inusitado, se tratando de um chefe do Comando Vermelho. Dizem que com o passar do tempo, os traficantes FB, Penha e Pezão, Alemão, foram negociando cargas de cocaína com líderes das outras facções rivais. Numa espécie de consórcio do tráfico, os traficantes FB, Pezão, NEM, Fernandinho Guarabu e Batol, compravam em conjunto o envio da droga para o Rio de Janeiro. Nesse laço comercial, pessoas afirmam que os traficantes FB e Pezão ficaram por alguns dias na parte alta da Rocinha, com autorização do NEM, chefe do tráfico na Rocinha naquela época.
Não foram desrespeitados ou oprimidos por ninguém. Mas visivelmente, dizem que os dois foram incomodados com a situação e logo saíram, fugindo para outros redutos do Comando Vermelho. Em 2012 a polícia conseguiu prender o traficante FB em Campos do Jordão, em São Paulo. Na ocasião ele estava passando férias junto com o Claudinho CL e seus filhos, mas a polícia interceptou os passos do FB e chegaram até a casa luxuosa que o traficante estava no interior do estado de São Paulo. A polícia acredita que ele estava na cidade negociando com o PCC a mando do Comando Vermelho. O FB jurou que estava apenas fugindo do Rio de Janeiro e passando umas férias naquela casa. A prisão foi tranquila e os dois traficantes não resistiram à prisão. Depois foram levados para o complexo de Jericinó em Bangu, e dias depois ambos foram encaminhados para presídios federais. Mesmo de longe, o FB continua a comandar as suas comunidades, mas dentro de uma prisão ele não tem mais aquela importância nos planos da alta cúpula do CV. Só administra o que conquistou com o tempo e mais nada. Assim como acontece com todos os chefes do tráfico que vivem dentro da cadeia. Mesmo encarcerado por 3 anos, o traficante FB foi colecionando perdas no Rio de Janeiro. A primeira foi no Morro do Chapadão, CV, em Costa Barros. Lá nos redutos do Chapadão o FB tem uma grande participação nos lucros, pois o soldado, conhecido como Nando Bacalhau, tratou de dominar, organizar e expandir, formando o complexo do Chapadão, como é conhecido atualmente. Uma das ordens do FB era que não abrigasse crias de outras áreas do CV no Morro do Chapadão, mas eles poderiam ficar nas favelas no entorno. Na época que o chefe era o Bacalhau, ele deu abrigo para os comparsas na favela do Job, Torre, Manhama, Gogó e Final Feliz. Mas com a chegada dos traficantes Claudinho da Mineira e Ricardo Fu no complexo do Chapadão, por ordens do Marcinho PV, líder do CV, eles colocaram o traficante Binho do Engenho como frente do Morro do Chapadão. Abrigaram alguns soldados do Morro da Mineira, que optaram por seguir os dois chefões antigos na Mineira, os traficantes Fu e Claudinho, desrespeitando completamente as instruções do FB. Sendo assim, com essa divisão de liderança dentro do complexo do Chapadão, tanto o FB como o Bacalhau perderam porcentagens nos lucros das bocas naquela área. Recentemente os rivais da facção Amigos dos Amigos, ADA, invadiram e dominaram as comunidades do Jorge Turco em Rocha Miranda e Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. Qual a influência do FB nas duas comunidades? No caso do Jorge Turco, na época que o Marreta invadiu e dominou o morro para o Comando Vermelho, o FB auxiliou com soldados e armas e acabou ganhando um preço, na comunidade, nada de tão extraordinário. No caso do Juramento o cenário foi bem pior. Ele divide a liderança do Juramento com seu comparsa Macarrão, preso, no qual ele comandava a localidade da Igrejinha e o Macarrão comandava o restante do enorme Juramento. Mas para a cúpula da facção, mesmo detido desde 2012, o FB não fortalecia o Morro do Juramento e muito menos contribuía com a caixinha de fuzis, que o Comando Vermelho possui, que é uma espécie de contribuição entre os chefes da facção. O Macarrão também deixou o Morro do Juramento fraco em armamento, no qual eles contavam com comparsas de fora para fazer volume bélico nas guerras. Resultado dessa incompetência administrativa por parte dos dois bandidos. Perderam o juramento, não tiveram direito de usar os fuzis da caixinha para evitar a invasão do ADA e acabaram perdendo todo o direito pelo morro. Resumindo, caso o Comando Vermelho resolva invadir e retomar o juramento, os dois traficantes não vão ter participação nenhuma nos lucros. Assim que funciona a organização, meio que comunista, da facção mais antiga do Rio de Janeiro. Caso consiga sua liberdade mais cedo que o previsto por lei, vai ter que trabalhar muito para recuperar o respeito e a consideração que ganhou durante todos esses anos como chefe do Comando Vermelho. Se inscreva e deixe seu like e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo? Clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui.